Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco, amém? Todo mundo achou? Romanos capítulo de número 8, versículo 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30, diz a palavra de Deus: Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu vou ler aqui a ordem de salvação, e todos esses itens incluem a nossa salvação. Começando na eleição, aí vem o chamado, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança e glorificação. Isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão operando, na nossa vida. O Pai, o que o Pai fez na nossa salvação? Nos elegeu, nos escolheu, como diz Efésios, nos escolheu antes da fundação do mundo. E o que o Senhor Jesus Cristo fez na nossa salvação? O que ele fez? A justificação, A morte na cruz do nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, Então, o Pai envia o Filho, além de nos escolher, ele enviou o Filho, e o Filho morre por mim e por você. Amém? Para pagar o nosso pecado, para nos fazer de justos, de ímpios para justos diante de Deus. E isso pela graça, que nós somos feitos justos. Também, quem mais o Filho fez? Ele morre, ele ressuscitou e ele está à direita de Deus Pai intercedendo por nós, Nosso advogado. E ele faz o que mais? O que o Filho do céu, ele tem uma promessa que ele disse que faria, Que quando ele fosse, ele ia fazer o quê? Ia preparar morada, muito bem, para a gente no céu. E iria enviar o Consolador, muito bem, Enviar o Espírito Santo. E quando isso acontece, qual o texto da Bíblia? Qual o texto da Bíblia que está o Pentecostes, a descida do Espírito Santo? Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 2. Cumprimento da profecia do Senhor Jesus, E aí, o que o Espírito Santo faz na nossa salvação? Nos convence do pecado, nos chama, que o Espírito Santo é quem nos chama para... Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, o Espírito Santo nos converte, A regeneração é a obra do Espírito Santo. A regeneração é algo interno, a conversão é algo visível, todos nós vemos. E aí, quais as três coisas que acontecem na mudança na nossa vida quando há conversão? Há uma mudança na mente, nas emoções e na vontade, Então, com a mente você passa a entender a obra de Cristo para a sua salvação. O Espírito Santo ilumina a sua mente. No seu coração você passa a amar a Jesus Cristo mais do que tudo da sua vida. E, na sua vontade, você decide seguir a Cristo, negando-se a si mesmo e tomando a sua cruz, E a conversão tem dois elementos na conversão para mostrar que é uma verdadeira conversão, senão, às vezes, é só um remorso. O que são esses dois elementos na conversão? Arrependimento e fé.
Para que haja verdadeira conversão, esses dois elementos têm que estar presentes. Não adianta a pessoa falar assim, não, eu tenho muita fé em Deus. Ah, é? Mas e o arrependimento? Tem também? Arrependeu dos seus pecados? Então, arrependimento e fé. Arrependimento de ser um pecador, tristeza pelo pecado, de ter ofendido a Deus, né? E aí o arrependimento é uma mudança, né? Você está caminhando de costas para Deus, você 180 graus caminha agora em direção a Deus. E a fé em si mesmo? Na religião? No pastor? No padre? Não. A fé em Cristo. Nos santos? A fé em Cristo, tão somente para a sua salvação. Amém? Isso é obra do Espírito Santo, nossa conversão. Aí vem a adoção, ele nos adotou, né? A família de Deus. Nós paramos aqui na santificação, né? Vamos ver os textos que falam sobre a santificação. Abre lá em Romanos, capítulo 6. Nós vimos que a santificação, ela tem um ato único, que Deus nos faz santos de uma vez por todas, nos separando para Ele, né? Você foi feito santo. Então, quem é você? Um santo de Deus. Olha, você imaginava isso? Que você é santo? Que você é uma santa? Não, pastor, mas como assim? A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 1,9, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, você foi separado por Deus. Então, essa santificação que Deus nos fazendo santos, separados para Ele, santificados. Agora, o outro lado da santificação é que é um processo, né? Além de ser um ato que Deus nos faz santos, também é um processo do qual nós estamos, porque nós ainda estamos lutando contra o pecado, né? Nós lutamos ainda contra o pecado, contra a presença do pecado. Então, por isso o Espírito Santo está nos santificando dia após dia, para nos fazer mais parecidos com Jesus, né? Isso é santificação. Quanto mais parecido com Jesus você é, mais santo você será. No pensar, no sentir, no agir. Romanos 6, achou? Versículo 4, 5 e 11. Olha aí esse processo da santificação acontecendo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Verso 4. Para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós no quê? Em novidade de vida. Deixa a velha vida do pecado, uma nova vida está agora no seu viver. 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, a obra de santificação acontecendo na nossa vida pela ação maravilhosa, gloriosa, bendita do Espírito Santo de Deus, né? Outro texto, abre lá em Efésios, vai um pouco mais na frente aí, Efésios capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5. Diz aqui o texto: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É mérito seu? Não, né? Pela graça. O que é graça? Favor e merecido. Favor que eu e você não merece, mas Deus nos deu, né? Isso é graça. Quando eu alcancei por mérito, aí já não é mais graça. Mas se Deus me deu a salvação porque eu não mereço, aí é graça, né? Então a gente vê aqui a santificação como um ato de Deus na nossa vida. Agora vamos ver Jesus orando por nós? Qual o texto que Jesus está orando por nós, irmãos? Pela igreja?
Isso, vamos embora todo mundo abrir lá em João 17, para a gente fazer assim, participação, vamos fazer uma leitura responsiva. Aí eu vou ler os ímpios, os irmãos ler os pais. Vamos ler aí bem forte, bem bonito. E vai meditando aí, né? Nessas palavras de oração de Jesus por nós. Vamos lá? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Glória a Deus. Que oração maravilhosa do Senhor Jesus por nós, né, irmãos? Vamos ler juntos o verso 17? 17 e 17. Vamos lá? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse versículo aí, todo mundo agora já sabe de cor, né? Tá fácil, tá? Nós, no estudo de quinta-feira retrasado, memorizamos aqui 3 versículos, né? Foi muito joia. Os versículos lá da mensagem sobre o que todo crente deve ser, né? Primeiro versículo, que é todo crente deve ser um cheio do Espírito Santo, Efésios 5,18. Lembra, Felipe?
Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios. Então esse é o versículo, todo crente deve ser cheio do Espírito Santo. Aí o outro, todo crente deve ser alegre. Esses vocês lembram, a modo com certeza. Né? Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mandamento, hein? O crente tem que ser alegre, sabia disso? Como assim, pastor? Mesmo passando por tribulação, por luta, dificuldade, tem que ser alegre? Sim. Não significa que você vai estar rindo para as paredes, mas significa que você tem uma alegria que nada pode roubar. Você tem a felicidade que é Jesus no seu coração. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus meu Senhor. Esse foi o hino que o irmão que tinha perdido os seus 4 filhos fez, perdeu no naufrágio, né? Depois dessa tragédia ele fez esse hino. Sou feliz com Jesus meu Senhor. Se dor a mais forte sofrer, mesmo assim sou feliz com Jesus meu Senhor. Alegria diante daquilo que Deus é e fez por nós, diz a palavra de Deus, ela é indizível e cheia de glória, né? E aí, todo crente deve ser, em terceiro, um discipulador. Mateus 28:19. Esse vocês sabem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todo crente deve ser o quê? Todo cristão verdadeiro deve ser cheio do Espírito Santo, alegre em Jesus e discipulador. E agora, João 17:17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a santificação, irmãos, ela passa pela palavra de Deus. Você está lendo a sua Bíblia? Está fazendo a sua devocional todos os dias? Nós vivemos uma época crítica no meio evangélico porque os crentes deixaram de ler a Bíblia. Não leem mais a Bíblia, apesar de tantas Bíblias que nós temos, né? Não tem mais muitos não têm feito a sua devocional. Sabe o que é isso, devocional? Leitura todo dia da palavra de Deus e oração. Como a gente alimenta do pão da terra, né? Do arroz, do feijão, a gente precisa se alimentar todos os dias da palavra de Deus, para que você seja santificado. Aí você vai cooperar com o Espírito Santo. Você quer cooperar com o Espírito Santo? Amém? Então leia a sua Bíblia. Faça a sua devocional. Dedique tempo para a oração. Não deixe de congregar. Amém? Aí você está cooperando com quem? Com o Espírito Santo na sua santificação. Se eu não ler a minha Bíblia, não oro, não venho à igreja, aí eu estou atrapalhando, né, a obra do Espírito Santo na minha santificação. Misericórdia. Isso não pode acontecer, né? Amém, irmãos? Então, Jesus está orando aqui por nós. Santifica-os, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. E Ele nos deu o Espírito Santo para que a gente possa fazer isso, né? Porque se depender só de nós estamos perdidos. Vamos a outro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Lá um pouco mais na frente, antes de 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Todo mundo achou? Diz o texto bíblico: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito
e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que vai subir para o céu? Os santos. Os santos. Você é santo? Amém? Porque no céu não entra pecado, né? Pastor, mas eu sou pecador também. Por isso que o Espírito Santo está te santificando. Quando é que vai completar essa obra de santificação? Na volta de Jesus ou na sua morte. Aí completa, né? Aí nunca mais nós vamos pecar. Como foi lido aqui, a gente não vai viver... a gente não pode mais viver na prática do pecado. O crente não pode viver na prática do pecado, porque a vida dele mudou. Né? Agora, quer ver o texto de Hebreus? Abre lá em Hebreus, vá um pouco mais na frente aí, sobre esse negócio de ver Deus, ir para o céu. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Hebreus capítulo 12, verso 14. Todo mundo achou? Vamos ler juntos Hebreus 12, 14? Vamos lá? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mais uma vez. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá vendo? Para ver a Deus tem que fazer o quê? Santificação, né? E Deus vai fazendo essa obra em nós, pelo Espírito Santo. Amém? Alguma dúvida até aqui, queridos? Amém. Então, glória a Deus. Podemos seguir, né? Passando então para perseverança. Você acredita que uma vez salvo, para sempre salvo? Não perde a salvação? Ou pode estar meio arriscado, perder, não sei lá, vai que o cara mata isso e adultera e perdeu, aí já era, não tem como, né? A gente crê nisso. Mas se acontecer isso, um crente mata, né? Toma a mulher do outro e ainda manda matar E um cara que é amigo dele ainda, hein? Que morria por ele. O que vocês acham? Vai lá, mata o amigo, fica com a mulher do cara, do amigo dele, e depois manda matar o amigo. O que vocês acham? Esse cara vai pro céu assim mesmo? Maldade terrível, não é? Isso é um monstro. Mas Davi fez isso. Davi fez isso. Uai, mas o homem segundo o coração de Deus escreveu metade dos salmos que você lê na sua Bíblia. Mandou matar e ficou com a... Meu Deus do céu. E não perdeu a salvação? Apóstolo Paulo perseguia, matava cristão. O apóstolo Paulo, vamos dizer, vamos dar um desconto aqui, porque antes ele não era convertido, né? Agora o tal Davi era convertido, né? O rei Davi, né? Matou o gigante Golias, tantos heróis de guerra. Negócio assim, né? Chamado segundo o coração de Deus. Você está vendo, irmãos, o que... Duas coisas aqui. Uma que, mesmo depois de convertidos, não brinca não. Que nós somos ruins, nós somos maus. Se não for a graça de Deus nos segurando, a gente faz, desculpa da palavra, a gente faz merda. Das grandes. Nós somos pecadores e maus. Né? Agora, ele não vivia fazendo isso, né? Foi uma coisa que aconteceu na vida dele e ele se arrependeu. Mas teve as
pela graça de Deus e sofreu duramente as consequências do seu pecado, né? E outra coisa que eu quero destacar nessa questão do Davi aí, é que a salvação de Davi estava baseada nele ou na graça de Deus? Naquilo que Cristo, quem pagou o pecado de Davi? Cristo. Os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e nós todos somos salvos pela obra de Cristo na cruz. Então, o pecado do homicídio, do adultério que Davi cometeu, quem pagou? Cristo lá na cruz. Davi sofre as consequências do seu pecado, mas pagar, só tem 2 lugares que paga pecado. Quais são esses 2 lugares? Um é a cruz, né? Jesus pagou o nosso pecado lá na cruz. Agora, quem nele não crê, quem não se arrepende, não crê em Jesus, onde é o outro lugar que vai ter que pagar pecado? O inferno. A pessoa não paga pecados com sofrimento, com boas obras. Não, isso aí não paga. O salário do pecado, o preço do pecado é a morte. Então é cruz ou inferno. Jesus pagou por tudo aquilo que nele creu. E não foi alguns, ou metade, ou 90%, ou 99%. Foi todos, até os que eu vou cometer ainda. Porque se sobrar algum para mim pagar, eu vou ter que pagar onde? No inferno. Então Cristo paga totalmente, né? É o que nós cremos que nós também, a doutrina da expiação, né? Cristo paga todos os pecados da sua igreja lá na cruz, né? Para que eu e você não viesse pagar. Quem não recebe isso, esse pagamento, um dia vai ter que pagar no inferno. Então o que deu a perseverança para Davi, né, da sua salvação? A obra de Cristo lá na cruz. Né? Porque quando Deus quer salvar, Ele salva ou ele faz uma tentativa, mas depende do homem agora. É o seguinte, eu te salvei, mas agora é contigo, hein? Se você não ficar firme aí, eu não posso fazer nada. Será que é assim? Vamos ver alguns textos? Né? Nos salva e nos sustenta. Né? Ele nos salva e nos sustenta de pé, né? Pela obra do Espírito Santo em nós. Romanos 8, de 33 a 34. Romanos 8, 33 a 34. Deixa o neném louvar, não tem problema não. A gente gosta é que esteja na casa do Senhor. Aqui é o lugar certo, né? Ele está louvando a linguagem dele. Romanos 8, 33 a 34. Olha que texto glorioso esse aqui, que mostra a obra de Deus da perseverança dos santos, dos salvos, né? Verso 33 fala: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha aí mesmo, você foi eleito. Quem vai te acusar agora? E quem é Deus quem o justifica? É o Senhor quem fez você justo. Quem os condenará? Tem alguém que pode te condenar, sendo que Deus te justificou? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Será que essa obra de Cristo não vale? A morte, a ressurreição, a intercessão dele por mim e por você? Sim, vale muito. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, o cristão sofre por amor a Cristo, né, também. Muitos mártires e todas essas coisas, em todas essas coisas nós não somos derrotados, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Deus ama você muito ou pouco? Meu Deus do céu. Esse texto aqui a gente tem que pular de alegria pelo menos umas 2 horas, igual os irmãos lá. Qualquer dia eu quero passar esse vídeo para os irmãos assistir. Uma tribo na África, né? O filme chama É Tal, é Verdade. Na língua deles é tal, é verdade. E aí conta a história do missionário que foi para lá, ainda aprender a língua, aprender a cultura, e ensinando, né? O beabá, começando lá no Antigo Testamento, e foi ensinando, até chegar em Cristo, na obra de Cristo para a salvação. E quando eles entendem, então, o que Cristo fez para salvá-los, né? Há uma comoção tão grande, né, na aldeia, diante daquela mensagem, que eles ficam pulando de alegria. Sabe por quanto tempo eles fizeram isso? Mais de 2 horas, pulando de alegria. Um povo que estava nas trevas, perdido, na escuridão, na feitiçaria, e agora foi livre, foi transportado, como diz a Bíblia, né? Transportado das trevas para o reino da luz de Deus, do Filho de Deus. Meu Deus. Por isso que também Pedro vai falar que essa alegria é indizível e cheia de glória. Porque quando você lê um texto como esse aqui, eu tô amarrado ao amor de Deus, estou unido, nada pode me separar. Nada. Pode tentar tudo, tentar me tirar. Tem alguém que pode tirar você das mãos de Deus? Tem alguma força capaz de tirar você das mãos de Deus? Você está seguro nas mãos do Senhor. Amém? Vamos ver João 14, vamos lá, João 14, João capítulo 14, verso 16, 17. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. 14, 15. Agora 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não conheceu, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós. Amém? Então, tentar lançar um crente, um convertido do inferno, se nós estamos unidos com Cristo e se o Espírito Santo habita em nós, amém? Você acredita nisso? Você está unido com Cristo? O Espírito Santo habita em você? Tentar então lançar você no céu ou no inferno seria a mesma coisa de tentar lançar o Jesus Cristo no inferno e o Espírito Santo no inferno. Porque você está unido a Cristo e o Espírito Santo habita em você. Estamos seguros no Senhor. Aliás, a Bíblia fala que nós estamos selados com o Espírito Santo e ele é o penhor, né? A segurança da nossa salvação, que o Espírito Santo está em nós. Salmo 37, verso 28. Vamos lá no Salmo agora. No Antigo Testamento, aqui 2 textos. Salmo 37, versículo de número 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Então, você é um santo? Nós já falamos aqui que você é pela obra do Espírito Santo, pela obra de Cristo, né? Então, o que ele faz com os seus santos? Serão preservados até o momento que pecou. Pecou, aí não, já era. Aí já não preserva mais não. Aí também já quer demais. Sim ou não?
Deus nos leva ao arrependimento, né? Aí, qual o texto que você já sabe de cor agora? João 1,9, que fala de confissão. João 1,9, o que diz lá? Se confessarmos... Primeiro é João, perdão, estou faltando falar o primeiro, né? Primeiro é João 9. Glória a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel porque Ele cumpre a sua palavra. Ele é justo porque uma vez que Cristo pagou, Ele não vai cobrar de novo. Está pago. Amém? Oh, maravilha! Que segurança! Tenho em Jesus, como dizia, né? Ou diz, que está lá o hino 144, nossa irmã, que já está na glória, Fanny Crosby, mais ou menos esse o nome. Esse aqui é a Fanny, né? Ela escreveu, se não me engano, 9.000 hinos, a maior escritora de hinos que nós temos. E ela ficou cega na sexta semana de vida, né? Ficou cega. Mas isso não impediu que ela louvasse e glorificasse o seu Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Vamos ver Jeremias 32, 40. Jeremias 32, verso 40. Farei com eles aliança eterna. A aliança que Deus fez com você é eterna. Não é até que a morte nos separe, viu? Essa aí qual que é a aliança que até que a morte nos separe? Marido e mulher, conjugal, né? Tem um irmão lá em Goiânia que ele brincava com a esposa e falava assim, o negócio é o seguinte, é até que a morte nos separe. Chegar no céu, cada um pro seu lado. Aí ele falava de brincadeira, né? Amava e ama a esposa dele, né? A gente vai aprofundar um pouco mais, que tem um texto de Hebreus lá que parece, que dá a entender que o crente pode perder a salvação e pode cair, né? Mas a gente vai chegar lá ainda. Vamos ver aqui. Então, terminando, né, o versículo 41, aliás, 40, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixareis de lhes fazer o bem, e o bem aqui inclui a disciplina, né? Porque Deus disciplina todo filho que ama, amém? E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Amém. Então, obra de Deus da perseverança, né? Nos dando o temor, a graça de perseverar e não abandonar o nosso Senhor. Como diz o apóstolo Pedro, quando Jesus falou assim, vocês querem seguir também e abandonar? Né? Tinha uma turma que não queria mais seguir a Jesus. E Pedro responde, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos? Para quem? Qual opção? Não tem, só o Senhor. Né? Para o cristão, não tem outro caminho a não ser Cristo. João 10, vamos lá? João 10, verso 26, 29. 29. João 10. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha aí, Jesus falando, né? Aos religiosos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que acontece com as minhas ovelhas de Jesus? Ouve a voz de Jesus. Você está ouvindo a voz de Jesus? A palavra dele? Você é obediente à sua voz? Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão.
ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você está seguro ou não? Amém? Judas 24 e 23. Judas aqui, o meio-irmão de Cristo, né? De Jesus. Judas, verso 24 e o verso 25. Quando Judas faz o seu louvor ao Senhor, né? Ele fala dessa perseverança gloriosa que nós temos em Cristo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de todo tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. O que Deus vai fazer com você? Ele guarda você dos tropeços, nos sustenta, porque não é pela nossa força e capacidade, Ele nos sustenta. E Ele vai te apresentar como noiva imaculada, né, diante da sua glória, para o Cordeiro. Ao único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Outro texto que eu gosto muito, antes de a gente terminar em Hebreus, é Filipenses 1,6. Abre lá, que diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por que dia aqui está com letra maiúscula? O dia da volta de Jesus, né? A segunda vinda. Então, o que ele está fazendo? Estou plenamente... Paulo disse, eu acho, né? Talvez... Não, ele não disse isso. Ele falou, estou plenamente certo, certeza absoluta, de que aquele que começou boa obra em vós... Quem que começou boa obra em vós? Pai, Filho e Espírito Santo. Começou boa obra em vós. O que ele vai fazer? Ele há de completá-la. Completá-la. Isso vai chegar até na onde? Começou lá na eternidade e vai chegar na eternidade. Passa pela história e chega na eternidade, na glorificação, né? Na volta de Cristo Jesus. Amém? Pastor, mas tem um texto lá de Hebreus que eu acho que o crente ele perde a salvação. Sim. Como é que fica esse texto? Vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo 6. Esse texto aqui nós tivemos a oportunidade de fazer a exegese de exame final, né? No seminário. Foi muito bom. 1998, já tem uns dias. Hebreus 6, versículo 4 a 8, né? Diz aí: é impossível, pois, que uma vez aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, a vergonha. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente caiu sobre ela produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada e recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. E agora, pastor, como é que fica? Bom, esse texto, queridos, está falando aqui de apostatas, né? Não está falando de convertidos. Como assim apostatas? Como que alguém pode ser iluminado, provar o dom celestial, participar do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e ainda cair? Judas foi um deles, né?
Tem outro exemplo também no Antigo Testamento de alguém que provou do Espírito Santo na vida dele e não foi salvo. De quem eu estou falando? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul, né? E ele teve experiência com o Espírito Santo. Diz lá que o Espírito Santo veio sobre ele e aí se tornou um ditado, né? Está Saul entre os profetas? Por 3 vezes, né? Isso aconteceu. Então, pessoas que foram iluminadas, receberam com entendimento da palavra de Deus. Quantos não têm entendimento, né? Iluminação das Escrituras. Provaram o dom celestial. E aqui, quando se fala de provar, como que prova, mas não absorve, né? Como você prova, mas você não retém para a sua vida, né? Não se alimenta. Tornaram-se participantes do Espírito Santo, tiveram experiências com o Espírito Santo, mas não a habitação do Espírito Santo, né? Não foram regenerados, né? Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Jesus fala lá em Mateus 7, irmãos, os poderes, né, do mundo vindouro. Jesus fala lá em Mateus 7, fala assim, que no final do capítulo 7, muitos vão dizer, Senhor, mas em teu nome nós expelimos demônios, nós profetizamos, nós fizemos muitos milagres. E o que Jesus fala para eles? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o pecado. Não havia conversão. Mesmo que tivessem toda aquela experiência religiosa, né? Olha aí. E tem gente assim nos nossos dias ou não? Tem gente aí expelindo demônios, fazendo milagres no nome de Deus, profetizando? Tá um monte, né? Mas e a conversão? Será que há conversão? E aí, caíram, sim, é possível outra vez renová-los para arrependimento. O apostato, ele não se arrepende, né? Você já abandonou a fé. Pessoas que abandonaram a fé. E aí, versos 7 e 8 fala que a terra absorve a chuva frequentemente que cai sobre ela, produz. Aí, Jesus fala também em Mateus 7, pelos seus frutos o conhecereis. Então, qual a diferença entre o joio e o trigo? O joio não dá fruto, né? O trigo, você esmaga ele e faz lá o pão, né? a farinha para fazer o alimento, né? E até diz uma ilustração também que o joio, quando ele amadurece, o trigo, ele amadurece, ele se inclina. E diz que o trigo fica, o joio não, o joio é orgulhoso, fica empinado. Não sei se é bem assim, mas o fato é que pelos seus frutos os conhecereis. Jesus fala em Mateus 7, colhem-se porventura uma fruta boa, um alimento dos abrolhos, dos espinhos? Não, né? Fruto, uma vida dos espinhos você vai colher um cacho de uva, por exemplo? Não colhe. Então, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada, né? Mas estão aí, o joio e o trigo estão crescendo juntos, certo ou não, irmãos? Está crescendo ou não está crescendo o trigo e o joio? Jesus fala dessa parábola, né? Até lá diz na parábola que eles queriam separar. Vamos tirar o joio e deixar só o trigo. O Senhor falou, não, deixa até a consumação, até a volta, deixa eles crescer junto aí. Na volta de Jesus vai separar, né? O trigo do joio.
E aí lá em Mateus, capítulo 3, verso 12, né? Vamos abrir lá? Mateus 3, versículo 12. O que vai acontecer? Mateus 3, 12. A sua palha tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, qual o destino da palha? O fogo eterno, o inferno. E o trigo ser recolhido ao celeiro do Senhor. Pergunta: você é trigo ou você é palha? Você é trigo ou você é joio? Como que eu vou saber, pastor? Tem como saber se é trigo ou se é joio? Como que a gente sabe, irmãos, que somos trigo e não joio? E qual o fruto que mostra que a pessoa é um convertido? Eu já estou falando, né? A conversão. O fruto do Espírito Santo na vida da pessoa, né? A conversão, se você passou pela conversão, mostra que realmente você é um trigo, né? E não é um joio. Não é alguém que não é um apostato que abandonou a fé. Então, deu para entender? Aqui depois, Hebreus vai citar mais na frente também essa questão dos apostatas, né? Aqueles que abandonaram a fé. Judas também fala e Pedro também fala, né? Pedro também fala do cão que voltou ao vômito e a porca que volta à lama, né? Que não houve conversão. Mas você, pela graça e misericórdia de Deus, que é um convertido, está nas mãos de quem? Do Senhor, e a perseverança dos santos está sobre você, porque aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, para sempre salvo. Por quê? Porque você é o bambambam que garante a sua salvação? Não, né? É porque tem alguém que garante. Quem é esse alguém? Pai, Filho e Espírito Santo garante, né? Louvado seja Deus. É linda essa história da salvação, não é, irmãos? Não é bom demais? Você se sentiu alimentado e fortalecido com a ordem da salvação aqui? Todas as vezes que eu estudo isso, eu me sinto revigorado, né? O meu espírito pela palavra de Deus. Espero que você também. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus querido, Deus maravilhoso, que obra linda, espetacular, maravilhosa do Senhor na nossa salvação. Que possamos cooperar com o Teu Espírito Santo na nossa santificação e não atrapalhar, Senhor. Mas que possamos ter um coração humilde, um coração quebrantado, um coração desejoso de buscar ao Senhor cada dia mais e sermos homens e mulheres, crianças e jovens cheios do Espírito Santo. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Não deixe que vivamos na prática do pecado algum, mas possamos viver uma vida de santidade, porque o Senhor mesmo que orou por nós, dizendo, santifica-os na verdade, ó Pai, a Tua palavra é a verdade. Que o Senhor Deus abençoe o Teu povo, a Tua igreja, despertando-nos, ó Deus, nos avivando, despertos, ó Deus, para estarmos na escola bíblica dominical, para buscarmos a Ti, Senhor, cada irmão, cada irmã, ó Deus, estarmos juntos, buscando nas nossas devocionais, nossa leitura diária em casa, ó Deus, e na igreja juntos, buscando ao Senhor.
Pai, pedimos por aqueles que estão enfermos, Pai. Tende misericórdia. Abençoa nossa irmã Edmara, curando. Nós cremos no milagre do Senhor. Por mais que a medicina diga que não, o Senhor é poderoso para reverter toda a situação e trazer cura à vida de nossa irmã, Pai. Em nome de Jesus, tende misericórdia. E os outros irmãos também que enfermos estão, ó Pai, dá a cura, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.